Bom dia, amigos. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo. Atrasado um pouquinho, como nós comunicamos a vocês, não foi possível realizar na segunda-feira, em virtude de problemas que a gente vem tendo com conexões, situações dessa natureza. Mas hoje nós estamos aqui. Vamos fazer nossa programação, vamos adiantar o processo, porque o estudo precisa andar. E aí a gente vai fazer, ainda com essa dificuldade, eu daqui, o Fabiano de Brasília, mas nós estaremos aqui trazendo o conteúdo da obra, que é um conteúdo maravilhoso. Vocês que estão acompanhando têm a condição de saber dessa situação, de perceber o quanto é valioso. Nós já estamos no capítulo 7 e, para quem está atento à obra, são apenas 10 capítulos, né? Então, nós já estamos no capítulo 7, estamos quase que finalizando, quase lá. E o capítulo de hoje se intitula Amigo Ignorado. Nós vamos seguir aquela mesma sequência de primeiro o estudo, depois as narrativas. Hoje nós vamos fazer o estudo, eu e o Fabiano, e na próxima segunda-feira a gente faz a narrativa desse capítulo do que aconteceu com a Dona Ivone em relação a esse amigo ignorado. Então, vamos aqui iniciando, trazendo aqui as informações desse capítulo para a gente começar a entender o que ela nos traz com relação a esse amigo ignorado. Quem é esse amigo ignorado? Então, ela já inicia nos dizendo, de conformidade com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 11, que além do anjo guardião, que é sempre o espírito superior, temos espíritos protetores, que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamos-los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos da nossa vida. E ela complementa dizendo que nenhum espírita, atento aos deveres do estudo doutrinário e da observação daí consequente, desconhece que a sociedade do além-túmulo e a sociedade da Terra são uma e a mesma coisa, continuação uma da outra em fase diferente, apenas com a sua dificuldade de ser a primeira invisível e, por vezes, até ignorada pela segunda. Quer dizer, a sociedade da Terra ignora, muitas vezes, a existência desses nossos irmãos que passaram para o outro lado, estão nessa sociedade de além-túmulo. E aí ela continua dizendo que os espíritas não desconhecemos também o quanto os homens, em geral, são assistidos e grandemente influenciados pelos habitantes do mundo espiritual, pois possuímos amigos e inimigos, simpatizantes e adversários desencarnados, e que a influência de todos eles em nossa vida cotidiana depende absolutamente de nós mesmos, do estado sadio ou precário da nossa mente, dos atos diários que praticamos. Nós não vamos adiantar nada dessa nossa fala que aqui estamos fazendo, porque essa vai ser a contribuição do Fabiano. Ele vai trazer o estudo de hoje para nós. Mas ela continua falando sobre essa questão e dizendo que tal seja o nosso proceder, mesmo durante a infância, pois também a criança poderá ser bem ou mal assistida espiritualmente, poderemos até impor respeito àqueles desencarnados de ordem medíocre ou inferior, e deles fazermos amigos leais e prestativos para todos sempre. Ou também obsessores, pois sabemos que não só os amigos altamente colocados na terra como no espaço nos poderão valer em horas difíceis. Nutrimos, entretanto, a pretensão de vaidosamente julgar que os nossos amigos espirituais serão somente os instrutores e guardiães de elevada hierarquia, aqueles altamente colocados na espiritualidade por suas virtudes, méritos e sabedoria. Aqui eu não me contive, deixa eu comentar só um pouquinho, que é justamente isso, né? Às vezes, as crianças passam por processos obsessivos e dizem, mas é uma criança, como é que Deus permite? Essa criança, ela pode ser bem ou mal assistida, porque, acima de tudo, ela é um espírito.
Agora, não resta a menor dúvida de que ela tem um amparo, tem uma assistência espiritual. Todos nós temos. Não é um ser superior, de uma hierarquia elevada, como nós muitas vezes desejamos que seja. É sempre alguém muito próximo de nós, que nos ama, que nos quer bem. E eu, com certeza, o Fabiano vai conversar sobre isso com vocês. Desejamos mesmo para nossos guardadores diários espíritos cujos nomes foram venerados na Terra pela humanidade. E, infantilmente, acreditamos que esta ou aquela individualidade brilhante do mundo dos espíritos vive às nossas ordens, submissa aos caprichos da nossa curiosidade, da nossa insensatez, sem querermos atender à necessidade do esforço para o próprio progresso, a fim de conseguirmos aquelas tão desejadas companhias espirituais. Então, infelizmente, é isso. Na nossa ignorância, a gente sabe, mas o meu espírito protetor tem que ser um espírito muito elevado, um anjo puro. Tem muitas pessoas aí que dão cada nome para os seus guias espirituais que eu não sei onde que encontram, né? Porque desejam, assim, que seja como se aqueles espíritos tivessem por obrigação estar ali pertinho da gente, sempre submissa aos nossos caprichos, à nossa curiosidade. Vamos ver que não é nada disso. Esses espíritos têm suas missões, têm suas atribuições, mas essa questão aí fica muito ligada aos espíritos que vão se vincular também a nós por afinidades, mas com certeza não serão espíritos que contribuirão muito com a nossa evolução espiritual, para a gente ter muito cuidado com isso. E aí, concluindo esse texto, ela diz, mas a verdade é que possuímos, além dessas, outros amigos devotados que muito e muito nos servem, desenvolvendo atividades de legítima fraternidade cristã em torno das nossas necessidades de pecadores em serviços de resgate, através das provações e lutas próprias da evolução. Amigos pertencentes aos planos modestos da sociedade espiritual, que humildemente, amorosamente, discretamente nos socorrem em horas adversas, sem que as mais das vezes os suspeitemos, embora agindo certamente sob direção de entidades mais elevadas. Então, a Dona Ivone abre esse capítulo com esses comentários, porque ela vai falar de uma experiência que ela vivenciou no mundo espiritual, daí o nome, o amigo ignorado, que nós vamos ter. Quem está lendo a obra já sabe do que se trata, quem não está lendo, está acompanhando as narrativas, vai ter ciência desse texto na próxima semana. E o Fabiano, que está lá em Brasília, vai agora conversar conosco e trazer aquilo que ele pesquisou, que ele estudou, para nos favorecer com mais um aprendizado em torno dessa obra, do assunto que a Dona Ivone traz. Então, vamos passar para o Fabiano, que é sempre bem-vindo ao nosso trabalho, ao nosso convite. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer mais uma vez estarmos aqui reunidos para fazermos esse estudo tão importante dessa obra do livro Recordações da Mediunidade, da nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Então, hoje, cá estamos debaixo de muita chuva aqui em Brasília, tá? Parece incrível, mas está chovendo bastante aqui em Brasília. E é água, não é confusão. Nossa cidade, nossa capital, sempre muito, vamos dizer assim, efusiva desse ponto de vista político-administrativo. Mas aqui também nós temos a natureza que se manifesta e, graças a Deus, nos trazendo um pouco de alívio desse calor. Mas vamos adentrar no assunto que nos interessa hoje, né? Falarmos aí dos amigos espirituais, dessa relação do plano espiritual com o plano mais material, né? Falar dessa relação especial entre desencarnados e encarnados e vice-versa. E naturalmente que esse é um tema da mediunidade que sempre nos desperta muita atenção e é de uma importância muito grande, haja vista que os espíritos nos trazem informações muito importantes dessa questão, muito significativas do ponto de vista do entendimento e especialmente dessa nossa busca íntima, né, de nos
fixarmos aqui no entendimento de que nós somos espíritos, né? Que nós estamos vivendo essa experiência nesse plano mais denso, nessa matéria mais condensada, nesse instrumento chamado corpo, que não deixa de ser um santuário, dada a importância que ele é para que o espírito que somos nós possamos evoluir. E ninguém evolui sozinho, né? A gente precisa ter o quê? Uma relação. A gente precisa se comunicar, a gente precisa trocar experiências, a gente precisa ter em mente que o que eu sei não é tudo e que o outro sabe também não é tudo. Então nós precisamos estabelecer essa relação de troca para que a gente busque ampliar esse conhecimento, mas acima de tudo, também em especial, nós alavancarmos esse lado moral, esse lado da prática, da vivência, das leis divinas, dos bons princípios, inclusive daqueles que nós conseguimos criar, né, a partir dessa influência do plano maior. Porque normalmente quando a gente vai falar da relação dos espíritos, né, sempre se tem aquela ênfase no lado da questão da obsessão. Faz parte, é um capítulo extremamente importante e sério que nós devemos ter muita atenção. Mas a obsessão, como a boas influências, estão relacionadas exatamente ao quê? Estão relacionadas dentro desse campo da afinidade, da sintonia, com o que nós produzimos, com o que nós emitimos, com como nós nos relacionamos aqui, a partir das nossas relações aqui. Né? Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, tem o capítulo que fala da vida espírita, né? E tem o capítulo que fala das influências do espírito sobre os pensamentos. E na questão 282, que ela é muito interessante, essa pergunta que Kardec fez, porque quando você fala em pensamento, normalmente a gente fica tentando assim, mas eu não enxergo esse pensamento, eu sei que eu estou em silêncio ouvindo uma voz na minha cabeça que eu produzo, né? Vamos partir do princípio de que nós estamos produzindo esse pensamento, né? Que eu produzo, mas eu consigo percebê-lo, entendê-lo, mas eu não consigo vê-lo. Então Kardec faz uma pergunta muito interessante, porque na questão 282, exatamente partindo desse princípio de como é que se dá então, né? Como é que os espíritos se comunicam? Bom, se uma vez que ele não tem o corpo físico, que ele não faz mais o uso das cordas vocais, no momento em que as informações não são tratadas e trabalhadas no seu cérebro físico, já que o cérebro físico já não existe mais, aquele corpo ele já está, vamos lá, em decomposição, já não existe mais. Então ele pergunta, e como se comunicam entre si os espíritos? Fora desse, né? E a resposta é: eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos. Como para vós o ar é o som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Então vejamos, os benfeitores espirituais nos dizem que a palavra é material e já nos dão a informação de que o pensamento se propaga por um meio que é o fluido cósmico universal. Esse fluido, como nos é relatado no Livro dos Espíritos, ele se encontra em todo o universo. Então, o meu pensamento, o seu pensamento, o pensamento do seu vizinho, do seu parente, do seu amigo, dos seus inimigos, se propagam por esse meio. Mas vejamos, nem todo pensamento que eu emano ou que é emanado na minha direção, eu me sintonizo. E aí vai entrar uma outra vertente importante, que é exatamente essa questão das vibrações. Vejamos, se você pegar uma corrente elétrica, né, e der a ela uma determinada voltagem, né? Não sei se eu estou me expressando corretamente nesse campo, mas vamos imaginar que você tem uma corrente elétrica em que ela tem uma voltagem X e você vai fazer com que ela se cruze, né, que ela entre de encontro com uma corrente que ela é menos X. Então essa que tem mais X, 2X, vamos dizer assim, ela se sobrepõe sobre essa, né? Ao ponto de talvez nem perceber, nem sentir os seus efeitos, né? Então vejamos,
alguns pensamentos nos são emitidos e a gente não consegue captar, ou porque eles estão muito acima da nossa capacidade de compreensão, e aí são daqueles espíritos mais evoluídos, espíritos em uma posição muito mais elevada, o que faz com que seus corpos espirituais eles vibrem, né? A matéria que compõe o perispírito esteja numa vibração muito elevada, né? Ou de pensamentos muito abaixo do nosso, em que a gente sequer tem a sensação ou capta, né? Então vejamos, aquele que é superior, ele não percebe, ele não sente os efeitos, mas ele consegue de alguma forma se sobrepor sobre esse pensamento. Então vejamos, um bom pensamento, então, ele se sobrepõe sobre o mau pensamento, né? E isso faz com que a gente já comece a aprender de antemão que um processo obsessivo, para ele acontecer sobre mim, é preciso que eu esteja na sintonia, na vibração da corrente mental que me é dirigida. Porque se a minha energia, se as minhas atitudes fazem com que a minha estrutura energética como um todo, seja ela do perispírito ou corpo físico, vibre em uma sintonia mais elevada, aquele pensamento não vai causar interferência. Na verdade, o meu pensamento, a minha energia vai se sobrepor sobre aquele pensamento que me é emitido com essa intenção dessa carga negativa. Então, é possível a gente perceber aí que a importância que nós temos em desenvolver e aprender e praticar o Evangelho de Jesus. Essa boa nova que nos vem trazer toda uma ordem moral, todo um cabedal de informações extremamente importantes para essa mudança de pensamento, né? Porque Kardec pergunta também, nesse mesmo capítulo, na questão 280, de que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos. De que natureza são as relações? Então, os espíritos se comunicam pelos pensamentos. O fluido cósmico universal permite com que se tenha esses encontros e se perceba e se transmita aquelas intenções, né? Mas de qual é essa natureza? Qual é a natureza desses pensamentos? E eles respondem: os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los. É a sua missão. Então, o outro que está empedernido no mal, que se sente comprazido, que tem o prazer de fazer com que certas situações ele coloque como seu êxtase, então causando o quê? Vivenciando paixões exacerbadas, desejando um fluido vital para experimentar as sensações do corpo físico que ele já não tem. Esses são pensamentos que fazem com que haja uma desarmonização onde quer que esses espíritos estejam presentes. E os bons que já têm uma noção, que já cresceram, que já se desapegaram, o que eles vão fazer? Ajudar esse espírito a se desfazer dessa imagem. E é importante que essas imagens que são criadas, porque os pensamentos, como nos é trazido nas obras de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, nós temos as chamadas formas pensamentos. Então aqui a gente faz aqui a alusão, inclusive, àquele desenho animado, que quando você pensa, se o personagem pensa, cria aquela nuvenzinha, né? E aí está lá o pensamento, que ele está querendo, de uma forma simbólica. É assim que os espíritos nos veem. Esse pensamento, ele se cria, ele toma uma forma. E aí, pela minha vontade, eu o direciono para algum objetivo. E no caso dos espíritos que estão ainda nessa condição de viver as paixões, de viver ainda dentro desses equívocos, eles estabelecem o chamado processo obsessivo. E esse processo obsessivo, ele pode acontecer não somente por uma vingança, uma reparação, um senso de justiça, ainda baseado nessa questão de que o outro precisa vivenciar a lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente, né? Mas também de viver um prazer, porque um espírito pode se deslocar a alguém por hábitos, e ele não ter nada contra essa criatura encarnada, mas por ter hábitos semelhantes, e ele gostar, e ele interessar-se para ter esse prazer novamente, de sentir as sensações do corpo, ele se aproxima da criatura, né? Então nós temos já de antemão, né, nós colocamos aqui situações em que nós temos a influência especialmente de desencarnado para o encarnado.
O desencarnado tem essa facilidade, tendo em vista o quê? Por ele não ter o corpo físico que funciona como uma espécie de bloqueio, segundo a sua, vamos dizer assim, vamos usar uma linguagem de computação aqui, segundo a sua formatação, né? A forma como esse corpo foi estruturado, ele pode permitir com que o espírito se expanda mais ou menos. Daí a mediunidade ser mais ou menos ostensiva, de forma que todos nós somos médios, já que os espíritos se comunicam pelo pensamento e todos nós recebemos influência, seja do espírito encarnado ou do desencarnado. Então, nessa relação, a gente observa que os processos de interação entre um espírito desencarnado e o encarnado pode ser salutar ou não. Mas nós também podemos ter o encarnado influenciando o desencarnado, a via de mão dupla. E isso pode acontecer como? Ora, eu posso muitas vezes ficar desejando reencontrar-me com um espírito que me foi caro, e às vezes esse espírito ele não está em condições no plano espiritual de receber determinados pensamentos, de se aproximar, por exemplo, do campo familiar, porque ele está precisando de um tempo para se recuperar, de uma readaptação ao plano espiritual, e isso depende de cada espírito, é uma questão de evolução, as experiências que nós vamos vivendo vão nos dizendo se o estado de perturbação vai ser maior ou menor nesse processo de desencarnação. Mas quando o espírito ele começa a receber uma grande quantidade de pensamentos, de lamentação, de tristeza, por que você partiu, por que você não está aqui, como você fez isso comigo, isso afeta o espírito. Isso faz com que o espírito comece a sentir muitas vezes uma sensação de culpa. E muitas vezes aquele processo de desencarnação ele aconteceu no momento certo, era a hora dele partir, ele já havia cumprido o seu papel, a sua missão, tendo passado pelas provas, pela expiação. Então vejamos que nós também precisamos ter cuidado quando nós direcionamos os pensamentos aos nossos amigos desencarnados, né? Para a gente não criar uma perturbação. Mas, frente a isso, nós temos trazido pela literatura espírita e nas nossas próprias experiências, queremos ou não, todos nós temos essas experiências, especialmente quando elas vêm nas lembranças de sonho ou em algumas situações de uma forma até mesmo mais ostensiva, de que no plano espiritual nós temos essa relação entre os espíritos, como foi dito inicialmente. Eles podem ter relações em que eles se reúnem nas colônias espirituais para estabelecer os trabalhos de socorro, de aprendizado, de desenvolvimento intelecto-moral para aprimorar-se para uma encarnação, e também aqueles espíritos que se reúnem também nas regiões mais tenebrosas, mais densas nas suas energias, planejando como fazer com que a humanidade encarnada continue vivendo esse cipoal de paixões em que se desarvoram e que muitas vezes aí surgem as mais variadas situações de débito com relação a outros espíritos, seja aí dentro de um processo de vingança ou de puro êxtase por fazer o mal. E essa é uma questão interessante porque nós temos uma classificação que nos é trazida no Livro dos Espíritos, é uma classificação didática que Allan Kardec nos coloca lá, as ordens de espíritos, as classes de espíritos, para que a gente tivesse uma boa noção do que tipos de espíritos, que natureza de espíritos estamos convivendo e que nós também podemos nos enquadrar, né, dentro daquela classificação. Mas é importante também falarmos da relação entre os encarnados. Os encarnados também estabelecem esse contato mental e muitas vezes ele pode não ser salutar. Por exemplo, quando alguém começa a querer efusivamente, né, determinada posição em que alguém está, mas ele não quer que aquele alguém continue. Quando aquela pessoa muitas vezes passa a desejar o companheiro ou a companheira de alguém, e aí ele começa a fomentar esses pensamentos, e aí vejamos, faz a nuvenzinha, aquela forma de pensamento, ela tem uma energia, ela tem uma densidade, desloca-se aquele pensamento pela vontade na direção do objetivo que se deseja. Se o objetivo é bom, se eu quero que alguém fique bom de uma doença, se eu quero que alguém consiga êxito num concurso, se eu desejo que alguém consiga ganhar um campeonato de uma modalidade esportiva, seja o que for, mas o meu desejo é do bem, aquele pensamento envolve a criatura e como ele é bom, ele se sobrepõe sobre qualquer pensamento mais baixo. Então a criatura se sente envolvida, se sente fortalecida. Mas do mesmo modo,
Se eu direciono com as intenções que foram faladas inicialmente, por exemplo, eu quero a companheira, eu quero o companheiro, eu quero desfazer aquele casamento porque o desejo tem que ser meu, aquilo é meu, aquela pessoa é minha, e aí eu começo a deslocar esses pensamentos naquela direção, eu posso causar um problema muito sério naquela relação familiar. Especialmente se o companheiro ou a companheira em que está sendo direcionado o pensamento, ele não está equilibrado, ele não está com sua mente devidamente, vamos lá, sadia pelos seus atos. Então, quando nós vemos esses dissabores familiares acontecendo, existe aí a via de mão dupla. Alguém desejou, mas alguém está sendo receptivo, está aceitando o pensamento. E a depender do homem ou da mulher, qual for o caso, se também, como na relação conjugal, há um alicerce mental estabelecido, a criatura vai ressentir, vai sofrer a repercussão daqueles pensamentos se a criatura está deixando com que aquilo adentre. Então veja que o quão o pensamento ele é importante nessa questão toda que nós vivemos também na condição de encarnados. Então precisamos ter muita atenção, porque os espíritos nos colocam de forma muito clara que a influência dos espíritos sobre as nossas vidas ela é muito ampla e grande, ao ponto de nos dirigir, ao ponto deles saberem o que nós queremos. Então eles desejam e dizem assim, eles podem falar, não, mas eu não quero que você pense assim, não quero que você aja assim, eu quero que você aja dessa forma. Então a gente precisa estar consciente nesse momento de que o nosso pensamento, a gente precisa saber o que é que eu penso todos os dias, como eu penso, qual é o meu padrão de pensamento. Porque aí eu vou ter uma consciência, com o tempo desenvolver uma consciência, desenvolver na prática, saber quando o pensamento é meu ou não, seja ele bom, seja ele ruim. Se é bom, eu deixo passar. Claro, eu quero ser intuído, eu quero que aquele pensamento faça com que eu cresça, mas se ele for um pensamento que eu já observo que vai causar discórdia, vai causar uma briga, vai causar um problema, opa, eu penso dessa pessoa isso, eu desejo isso, é da minha natureza, se for, preciso me corrigir, porque eu vou estar atraindo pensamentos semelhantes, mas se não for, não é o meu comportamento, não é a minha atitude, então esse pensamento pode estar sendo induzido. Então, dentro dessa questão de pensamento, de comunicação dos espíritos, nós podemos estabelecer amizades, estabelecer uma ampla família de intenções benevolentes que nos colocam para cima, que nos rejuvenesce a vontade, a coragem de continuarmos na encarnação, lutando. E quando sairmos do plano mais material, quando desencarnarmos, estarmos junto com esses espíritos, consolidando os bons pensamentos, as virtudes, né, os sentimentos elevados e ampliando cada vez mais essa caminhada, evoluindo cada vez mais. Mas também, se eu estou aqui em amplas ações viciosas, falando mal da vida alheia que chega do gargalhada, causando os mais variados problemas na vida das pessoas, na sociedade, eu não posso estar em um ambiente sadio. Estarei nas mãos daqueles que comigo estiveram me influenciando. E quem estava me influenciando pode ser alguém que me queria dentro da organização para continuar, mas pode ser alguém que queria se vingar. E quando a gente cai na mão daqueles que querem se vingar, a gente tem os relatos no plano espiritual das áreas de sofrimento, das imposições que são colocadas. Então, Jesus nos diz que orai, mas vigiai. Sede mansos como a pomba, mas prudentes como a serpente. Que se eu falar, seja sim, sim, não, não. Então nós precisamos estabelecer uma relação sadia aqui, ciente do sofrimento que eu passo, das minhas limitações, mas dos objetivos, da grandiosidade que é se perceber um espírito. Quando eu me percebo como um espírito, seja eu estando na abundância, na riqueza, na prosperidade, ou eu passando por situações difíceis, em situações de calamidade, eu sei que eu estou vivendo uma oportunidade, uma experiência. Aquela condição de abundância para que eu mérito, oportunidade de fazer um bem maior, porque quando nós recebemos a riqueza, a abundância, nós nos convertemos em ministros da caridade, como nos falam os Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas se eu estou na condição mais humilde, de
de pedir, de ter dificuldades, é porque eu preciso passar por aquele prova, por aquele exercício ou pelaquela expiação, para que depois eu produza uma reparação e eu venha ter o êxito de estar em um ambiente melhor, mas não somente aqui, na verdadeira vida. Então Jesus não disse bem-aventurados os aflitos à toa. Portanto, nós não devemos, como nos diz os Espíritos, invejarmos aqueles que são ricos, que estão no poder, porque muitas vezes são muito mais miseráveis, mas que nós devemos orar por eles, porque eles estão, nas suas mãos estão recursos, estão instrumentos que podem movimentar, modificar uma sociedade para melhor. Apesar do momento eles fazerem o mau uso, mas nós podemos reverter exatamente com o quê? O pensamento direcionado, a oração e a prece, para ajudar com que aquela criatura enxergue, abra os olhos. Por isso que a paciência é uma virtude importante nessa nossa vida, para a gente ajudar o outro. Porque se tem espíritos desencarnados que nos são chamados de anjos da guarda, espíritos familiares que nos querem o bem, que oram por nós, direcionam bons pensamentos, e mesmo quando a gente toma aqueles tombos mais feios, eles estão lá com a mão estendida, mas a gente veja, a mão está estendida. Eu preciso estender a minha, eu preciso fazer um esforço para que eu também me levante. Porque a prova, a expiação, a missão é nossa aqui. Eles fazem aquilo que está ao seu alcance e que é da sua permissão. Porque as lições somos nós que precisamos aprender pela vivência, pela experiência. Então, nós precisamos alargar essa família benfeitora. Precisamos fazer com que os nossos pensamentos façam com que a nossa energia, o nosso campo magnético seja sutil, ao ponto de estar em contato com esses irmãos, seja mais fácil eles baixarem essa vibração deles para se conectar conosco e a gente ser esses instrumentos da paz, da verdade, do bem. Mas ainda vemos muito da dificuldade, as nossas imperfeições, os nossos desânimos, as nossas tristezas, aquilo que a gente deixa às vezes ficar por muito tempo, que nos puxa para baixo, fazem com que aqueles nossos irmãos que deveriam estar recebendo da nossa parte um exemplo, eles se apoderem cada vez mais. Então, por isso que Kardec, quando nos dá o Livro dos Médiuns, ele nos dá um manual para que a gente entenda como funciona, para que a gente se modifique e para que a gente ajude a modificar o pensamento do outro. Então nós vivemos nessa relação e nessa correlação de uma forma fantástica sobre todo o influxo de Jesus. Jesus, o espírito mais puro que passou aqui no planeta, governador planetário. Quem não leu a obra ainda, Caminho da Luz, por favor, leia. Vai ficar encantado com o que é Jesus, o que Jesus fez, a criação desse mundo, todo o seu zelo, o seu amor para nos dar um mundo para evoluirmos, para vivermos, e que Ele mesmo viesse aqui nos dar o exemplo maior das virtudes mais elevadas que nós poderíamos compreender. Quão Jesus é importante na nossa vida e quão nós não damos ainda a devida atenção a Ele. Nós não temos ainda a noção do que é Jesus, mas um dia nós vamos ter. E aí essa emoção vai tomar conta de nós, de tamanha forma que a gente não vai conseguir mais dar o passo para trás. É quando ele diz, aquele que põe a mão na charrua não pode olhar para trás. Então que nós tenhamos esses pensamentos sempre o máximo que pudermos elevados. Vai cair, vou cair, você vai cair, isso é fato. Isso é algo que a gente já precisa ter na nossa mente, mas o que a gente precisa colocar é, vou me levantar e vou aprender a lição e vou me melhorar, até que venha outra, e assim eu vou subindo cada degrau da vida. Portanto, que nesta sintonia de bênçãos e de paz, que nesse momento em que a gente se confraterniza nesse grupo, fazendo esse estudo dessa obra tão importante, nós possamos cada vez mais aprendermos e desenvolvermos a prática da oração, do pensamento direcionado ao bem, e de buscarmos ser os instrumentos da espiritualidade benfeitora, porque é Jesus atuando. Porque Jesus disse que quantos estivessem reunidos em meu nome, aí eu estaria. Aí estará o seu pensamento, aí estará o seu influxo. Meus amigos, que vocês possam cada vez mais ampliar os seus conhecimentos, desenvolver cada vez mais
o entendimento do Espiritismo, para principalmente aprendermos a vivenciar o Evangelho e que essa obra, Recordações da Mediunidade, desperte cada vez mais em nós esse desejo de vivenciarmos com saúde, com sabedoria, com inteligência e com a boa moral, né? Toda essa questão espiritual, todo esse entendimento, e que cada vez mais a gente cresça na direção de Jesus, porque nós estaremos crescendo na direção do Pai Criador. Que todos tenham uma boa semana, que Deus os abençoe. Pois é, pessoal, acho que vocês perceberam que hoje eu e o Fabiano não podemos estar juntos na mesma tela, né, em função das dificuldades que nós enfrentamos com as redes sociais, com a tecnologia, que às vezes dificulta esse momento, esse encontro, mas o Fabiano se dispôs, fez seu estudo, se organizou, veio e fez a sua parte. Portanto, o importante é isso, que a gente dê conta do recado. Então, nós agradecemos muito ao Fabiano pelo esforço de ter trazido até nós as informações que eram necessárias para completar esse estudo. Agradecer a vocês pela paciência que estão tendo de nos acompanhar nesses estudos. Agradecer a Deus que nos propiciou saúde para estarmos aqui hoje, né? Todos nós que aqui estamos, vocês que aí estão. E se Deus quiser, na próxima semana, a gente vai estar aqui novamente para conversar sobre a continuidade desse capítulo. Então, uma boa semana para todos, um bom estudo, e a gente vai, depois desse estudo, abrir o nosso canal do WhatsApp novamente, para que comentem, e se Deus quiser, vamos ver se a gente consegue manter em harmonia as mensagens, para não ser necessário fechar novamente. Então, muita paz a todos, até segunda. Um grande abraço.